somos seus futuros vizinhos e criamos o canal de podcast Os Vizinhos, que tem o objetivo de acompanhar projetos que envolvem os moradores e a população do entorno das Smart Cities inclusivas, buscando construir um convívio pleno e saudável entre as comunidades e os moradores. Olá, aqui é Miguel Ortiz, do canal Os Vizinhos Podcast, e hoje nós estamos numa entrevista, num bate-papo com mais um vizinho da nossa Smart City, Lorival Ramos, empresário, com empresa consolidada na fabricação de colchões magnéticos no interior do Paraná, que também é investidor e futuro morador da Smart City Laguna. Os vizinhos nas Smart Cities. Tudo bem, Lorival? Como é que tu tá? Tudo bem, Miguel Ortiz. Então, fico muito feliz de poder participar dessa podcast, porque eu, como futuro morador e também como futuro investidor, né, já sou investidor, mas eu vou fazer alguns outros investimentos na região, né, já estou dando o meu primeiro passo, né? E, aliás, é bom até eu colocar como parte dessa história, de que eu fui movido a ir para o Ceará, para a Smart City, por influência de um grande amigo, né? Que me mostrou o projeto e para mim foi irresistível. Que casualmente é você, né, Miguel? É, coincidência. O entrevistador e o entrevistado. Então, Lorival, eu queria assim que tu contasse para nós, vizinhos aí, assim como tu é um vizinho nosso, um pouco da tua história nesta tua área da fabricação, como tu chegou na fabricação de colchões. O que é o colchão magnético, o que ele pode trazer de benefício. Os vizinhos vão adorar muito a ter essa informação. Bom, a minha história começa num concurso que eu fiz para Petrobras em 1979. Então eu sou técnico petroquímico, trabalhei em algumas unidades ligadas ao grupo Petrobras, inclusive em Araucária, Salvador, em Cubatão, e novamente Curitiba, e depois eu fui para o Rio Grande do Sul, onde tem polo petroquímico de Triunfo. E lá em Triunfo, lá na região, é uma região que cresceu muito, e eu decidi morar na capital mesmo, apesar de longe. E foi na capital que eu conheci a minha atual esposa. E então acontece que eu trabalhava em turno na Petrobras, como técnico. Então eu não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha vida social, aquelas coisas que quem trabalha em turno sabe como é que é. E naquela época o turno era de 8 horas. Hoje em dia os turnos são de 6 horas, né? Então era de 8 horas e eu dormia muito mal, dormia pouco. E quando não era para dormir, eu estava com sono, que era na hora do serviço. Porque o trabalho é muito pesado, é muito duro e exige muito intelectualmente também, né? E um dia eu cheguei de um turno que começou às 4 da tarde, terminava meia-noite. Cheguei em casa para dormir e percebi a diferença porque tinha um colchão novo em casa. E eu achei aquele colchão muito duro, porque meu colchão era de molas, meu colchão velho. E achei muito duro e reclamei para minha esposa e ela falou, não, mas esse colchão vai fazer bem para nós. E eu nunca tinha ouvido falar nesse colchão Kenkopato, um colchão japonês, com tecnologia japonesa, tecnologia alemã, mas era como dormir num tatame, era muito duro. Mas depois de umas 2 semanas eu percebi que muita coisa havia mudado em mim. Meu humor mudou. Eu já levantava descansado, qualquer horário que eu fosse dormir. Levantava bem relaxado, bem tranquilo.
comecei a cumprir melhor as minhas tarefas no meu trabalho. Deixei de tomar vários comprimidos, que eu tomava muitos analgésicos, né, para dores, enfim. E aí eu fui percebendo que esses resultados todos eram advindos do colchão magnético. E interessante que a minha esposa também, ela havia sentido algumas diferenças, né, na vida dela. Principalmente problema renal, problema também de estômago e, bom, enfim. E aí a gente começou a falar bem a respeito desse colchão para os colegas que sofriam as mesmas coisas que eu, né? E minha esposa, hoje aposentada do Banco do Brasil, começou a falar também para as amigas o resultado que eu estava tendo esse colchão, né? Com magnetismo, com infravermelho longo. E começaram a pedir o telefone do vendedor lá em Porto Alegre. E aí a gente viu que a gente acompanhava o vendedor, né? E a gente viu que a receptividade estava muito grande. E nós vivenciamos no início da década de 80, na metade da década de 80, foi um projeto do governo federal em cima das grandes empresas estatais que se chamava a tal da reengenharia. Essa reengenharia fazia a formulação de todos os trabalhadores, todos os tipos de trabalho e cumprimento de metas e tudo, e eu vi que naquele momento as coisas iam começar a ficar difíceis, mesmo porque eu era sindicalista, e então eu já estava na mira, né, da empresa, sendo uma estatal. E a coisa começou a ficar difícil. Aí eu procurei o vendedor e falei assim, olha, você me ensina a vender? Coisa que eu nunca tinha feito na vida. Ele falou, pois não, vou te ensinar sim, porque você tem um mercado grande dentro da Petrobras e do Banco do Brasil. E foram em torno de 3 meses acompanhando ele nas vendas, e eu fui me apaixonando pelo tema, né, pela prevenção, pelos resultados que eram obtidos já de imediato, e alguns depois de algumas semanas, alguns depois de meses. E mesmo aquelas pessoas que já eram, teoricamente, 100% saudáveis, aquelas pessoas relatavam outras coisas, como o relaxamento, o sono profundo, acordar de bem com a vida, né? Então, eu fui me apaixonando cada vez mais por esse tema. E até que um dia eu resolvi fazer uma mudança de vida. Olha que passar no concurso da Petrobras não é fácil. Galgar dentro da própria empresa cargos de liderança também não é fácil, né? E simplesmente eu joguei tudo pro ar e fui trabalhar como vendedor de colchões bem culpado. Então, isso desde a década de 90, no início da década de 90, mais precisamente em 91. E dali para cá, até hoje eu trabalho como revendedor de colchões magnéticos. Porém, a gente tem um sonho. Quem começa alguma coisa tem um sonho sempre maior. Um grande amigo me convidou para vir para a cidade de Maringá, conhecer a fábrica dele e também dar um apoio para ele, em termos de trabalho de treinamento, de vendas, assim. Só que eu cheguei em Maringá, também adorei a cidade e acabei ficando. E nesses 5 anos que eu estou aqui em Maringá trabalhando, surgiu um sonho um pouquinho maior, que era ter a própria empresa. E foi o que acabou acontecendo. Arrumei uma boa parceria, em termos de chão de fábrica, em termos de gerência de produção. Ele é mestre dos mestres, né? Ele tem muitas pessoas que foram treinadas para ele, trabalham hoje em várias outras empresas pelo Brasil. E ele me convidou para montar uma sociedade e ter uma nova fábrica de colchões em Maringá. Eu aceitei o desafio e venho trabalhando já solidamente, né, nesses últimos 3 anos. Então, e questão assim mesmo na vinda para Maringá, quais os tipos de obstáculos que, poxa, é uma mudança, né, de sair tava na região sul
trabalhando na estatal. E aí houve essa possibilidade de vir para essa região do interior do Paraná. E quais os obstáculos e barreiras assim que pode ter enfrentado para chegar no estágio que tu está hoje, assim, além do aprendizado, a expertise que foi adquirida e tudo mais? Os obstáculos são muitos, como tudo na vida, Miguel. A gente tem que, quando a gente sai de casa, quando a gente sai do local onde é a nossa zona de conforto, a gente tem que primeiro saber ouvir e também enxergar muito bem. Então a gente tem que, vamos colocar uma palavra assim que talvez seja muito forte, mas talvez assim, a gente tem que ser muito humilde. Mesmo sabendo de algumas coisas, é melhor ficar quieto e tentar ouvir o máximo e tentar aprender a conviver numa nova sociedade, porque é muito diferente Porto Alegre e Maringá, muito, muito diferente. Então a gente tem que reaprender tudo para poder se inserir dentro dessa sociedade aqui, né? Apesar que Maringá é uma cidade que é muito hospitaleira, né? Mas eu tive que aprender isso aí. E também no ramo que eu me meti, também foi outra novidade para mim. Foi enfrentar uma coisa que eu não fazia, porque eu só comprava os produtos lá no Rio Grande do Sul e revendia. Então eu ia de encontro, né, ao encontro do cliente. Aqui eu trabalhava como gerente de produção e de vendas. Então, o meu público aqui passou a ser o representante, o distribuidor. Então, essas dificuldades eu tive que enfrentar e também aprender muito com eles. E no caso, assim, ocorreu de tu deparar com algo que poderia ter impedido esse teu sucesso, ou seja, de chegar onde está, e o que tu teve que fazer, qual a tua estratégia para superar esses impedimentos, que normalmente nessas mudanças a gente bate de frente com determinadas culturas, filosofias de trabalho. Olha, a gente sempre tem que recorrer a determinadas coisas que estão ao nosso alcance e que a gente às vezes não enxerga. Uma das coisas eu não tenho muita facilidade, vamos dizer assim, de fazer amizades. Porque eu tenho um grau de exigência pessoal talvez um pouco alto. Na questão da verdade, da responsabilidade, né, do comprometimento. Então isso às vezes talvez levante algumas barreiras. Mas quando a gente começa a encontrar pessoas certas, as coisas começam a deslanchar. E foi o que aconteceu nos últimos 3 anos para cá. Comecei a achar pessoas certas, conversar seriamente a respeito de trabalho, de futuro, de vida, e trocar ideias, e alguns até são mentores meus, né? Então eu comecei a aprender essas coisas assim. Apesar, Miguel, que eu não sou jovem, né? Eu tenho 63 anos. Não somos jovens, somos grupo de risco. Já somos grupo de risco, né? Então, mas a gente tem que aprender, às vezes até com gente mais nova que a gente. A gente tem que ter essa humildade de aprender, né? Então, foi nessa situação que eu me encontrei, que eu estava assim num turbilhão de pessoas que só visavam o próprio interesse. E depois é que eu comecei a ver que existiam outras pessoas que poderiam estar ao meu alcance e eu só tinha que me aproximar. E foi o que acabou acontecendo nesses últimos 3 anos. Então essas dificuldades também a gente tem que superar, né? E assim, até meio história da vida de cada um, né? Mas qual é aquele momento de clareza, assim, que tu pode considerar? Porque dá um estalo, né? Opa, é agora, o momento é esse. Apesar das adversidades, né? Mas tem aquele momento de clareza. Tu chegou, assim, ter esse insight, assim, ó, agora eu vou produzir, profissionalmente falando, né? Pessoalmente a gente vai administrando, mas dá uma área de comércio, né, que tu tem que ver que aquele momento é o momento certo, né, que tu vai poder alçar voos, assim, com tranquilidade. Então, eu não quero envolver muitas coisas nesse assunto, mas tudo foi contribuindo. A questão da economia do país começou a dar uma abertura
Os nossos clientes começaram a sonhar e a querer mudanças de vidas. Então, eles começaram a procurar os nossos revendedores e também nós procuramos também nos atualizarmos em termos de matérias-primas, em termos de estudos, de pesquisa. E aí a coisa começou a entrar nos eixos nesses últimos 3 anos, né? De 3 anos para cá. E foi um momento assim que quando chegou há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, chegou no momento em que nós temos que fazer algo mais do que nós já estamos fazendo, porque senão nós vamos continuar, né, na mesmice. Tem que fazer algo diferente para ter resultado diferente. E foi o que aconteceu. O que faltava, na verdade, para mim, nesse último ano, nesses últimos meses, era alguma coisa de futuro, mas futuro sólido, um futuro palpável. Por quê? Porque eu já estou com essa idade e eu já penso lá na frente, não agora, mas daqui talvez uns 10 anos, 12 anos, sei lá, eu já penso numa aposentadoria. E o que aconteceu? Apareceu um projeto chamado Smart City Laguna. Nossa, eu nunca tinha pensado um dia em sonhar em morar perto da praia. Não morar na praia porque isso não me atrai muito, mas morar perto. Ainda mais uma praia do norte e nordeste do país. Isso nunca passou pela minha cabeça. E aí, quando apareceu esse projeto que me foi apresentado por você, Miguel, eu falei assim, não, então o futuro não é Maringá. O futuro é Smart City Laguna. Então já me preocupei na compra de terreno, né, de construção, vou ainda começar a construir a construção de um prédio comercial, residencial, e já entrou no projeto também o terreno para indústria, né, porque a gente vai abrir uma extensão dessa fábrica de Maringá lá na Smart City Laguna, para poder atender localmente e também as cidades vizinhas. Uma fábrica de colchões magnéticos, com infravermelho longo, com vibromassagem, energia quântica. E também outros tipos de colchões, né, mais padrões e mais populares, como colchão de molas e colchão de espuma. E os colchões semi-ortopédicos. Então a gente vai ter uma gama de produtos. E a preço, assim, o mais baixo possível, porque a gente vai querer chegar e ganhar o mercado, ter o mercado ali, né? E com a maior facilidade possível para o nosso cliente. E vamos lá agora. Agora é a hora da verdade. Eu, Miguel Ortiz, 55 anos, preciso de comprar um colchão novo. Eu vou ter que... Como é que funciona? Vamos simular uma abordagem aqui. Tu vai me vender um colchão, porque ele é um colchão diferenciado, um colchão magnético. Me explica o que... Me vende ele, me explica, me convence. Eu tô quase convencido que a história já foi boa. Agora vamos falar comercialmente. Me vende esse colchão. Eu sou um dos teus 25 mil vizinhos da Smart City Laguna, mas eu sou o representante lá. O único que tu viu assim, opa, encontrei um cliente. Me vende esse colchão, me convença, assim. Bom, então tá, vamos lá. Sabe que é difícil fazer nessa situação, mas vamos assim, vamos começar por um universo maior. O nosso produto ele não é direcionado apenas às pessoas que têm problemas de coluna, ou problemas de dores musculares, ou até de fibromialgias, por exemplo, né, que são dores extremas. Não é direcionado só para esse mercado, só para esse nicho de mercado. Ele é direcionado para 100% das pessoas, independente de idade também, né? Pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser idoso, né? Bom, nós temos que fugir daquela imagem que a gente tem já e daquela ideia que a gente tem do conforto. Nós temos que pensar na prevenção de problemas, principalmente de coluna. A nossa coluna ela é extremamente moldável. Do jeito que você senta ou do jeito que você deita, né, se for um modo relaxado, você está comprometendo a sua coluna vertebral. Então, normalmente a pessoa senta relaxada, a coluna está totalmente côncava, vamos dizer assim, ela está torta.
E se você deita também num colchão muito confortável, muito macio, a sua coluna vai se moldando aquele colchão. Aquele colchão já tem uma forma assim de talvez uma bacia, né? Talvez uma cuia, alguma coisa parecida. Então ela já tem aquele rebaixamento onde tem o quadril. Então esse colchão, ele já não deveria mais estar em cima dessa cama. Você já não deveria mais dormir numa cama assim. Por quê? Porque cada vez mais aquele colchão vai afundar e cada vez mais a sua coluna vai se moldar aquele colchão. É onde futuramente vai aparecer o problema de hérnia de disco, vai aparecer os desvios, as cifoses, as lordoses, né? E a pessoa vai começar a reclamar de dor, exatamente por causa da postura. Tudo é postura, ao sentar, ao deitar, ao se levantar. Nós temos que cuidar da nossa coluna, né? Porque na nossa coluna, vamos fazer um paralelo assim. Dentro da nossa coluna, passa a medula espinhal e por ali passam todos o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são os nervos que controlam todos os nossos órgãos. Vamos colocar o nosso cérebro como o computador central, que vai enviar todos os comandos para todos os órgãos e vai passar através da coluna, por dentro da coluna, para atingir aquele determinado órgão. Então, às vezes, a pessoa reclama de um problema na vértebra ou a hérnia de disco que ela tem, mas não é só isso. Aquela hérnia, normalmente ela estaria empurrando ou pressionando algum tipo de nervo que vai atuar sobre determinado órgão. Um exemplo bem claro disso aí é quando a gente tem um problema na lombar, por exemplo, e a gente já está com algum desvio, alguma pressão na hérnia, no caso, né, formando uma hérnia, a pessoa tem problema do ciático, por exemplo, nervo ciático, né? Há uma inflamação desde a parte bem abaixo da cintura, nas costas, abaixo da cintura, e essa dor ela se estende, passa pela nádega, passa pela coxa, atrás do joelho, às vezes passa pela panturrilha e às vezes até chega no calcanhar. Isso é uma inflamação que ela vem lentamente, né, de cima para baixo. Mas por quê? Por causa de um problema na coluna. O problema não é no nervo. No nervo já é o sintoma, já é a decorrência do problema da hérnia, né? Então, todos os nossos órgãos, eles estão ligados à nossa medula espinhal. Então, nós temos que cuidar da nossa coluna. E aí, qual que é a proposta? Um colchão que não seja macio demais. Ah, mas e um colchão bem duro? Eu prefiro dormir no chão. Bom, colchão duro demais, ou dormir no chão, ou dormir sobre uma tábua, tem o efeito contrário. Ao invés de a abertura das vértebras serem para baixo, quando a pessoa está deitada de barriga para cima, e a pessoa deitando na mesma posição, mas numa superfície muito plana e dura, a abertura é para dentro. E a hérnia, então, vai ser interna. A hérnia de disco. Então, aí vai começar também os mesmos problemas. Ou seja, nem macio demais e nem duro demais. Ele tem que ter um meio termo. Qual que é a proposta do nosso produto? Não é a questão de densidade 28, 33, 45, nada disso. É uma composição de densidades para que atinja um público maior possível. Então, nós temos uma densidade progressiva. Ou seja, dentro do mesmo colchão, nós temos vários tipos de espuma com densidades diferentes, com alta resiliência ou com baixa resiliência, conforme o perfil do cliente. Então, essa já é a primeira proposta, que é a densidade progressiva. Então, a segunda seria o campo magnético que tem em toda a superfície do colchão. Esse campo magnético, para não estender muito, eu vou dizer duas coisas que ele faz de forma integral. É aumentar a circulação sanguínea e fazer o relaxamento muscular. Então a pessoa deita, ela sente o relaxamento muscular. Ela sente que as dores também vão diminuindo com o tempo, não imediato, mas com o tempo. E a circulação sanguínea realmente ela aumenta. Tanto é que na região aqui mais do sul, quando é época do inverno, se sente os pés muito frios, as extremidades frias, né? E com o colchão, pelo fato de ter um magnetismo e a circulação
estar aumentada, essa temperatura também ela aumenta nas extremidades. E depois nós passamos por uma coisa fantástica, que é o infravermelho longo, que também são pastilhas igual ao campo magnético. E o infravermelho longo, ele tem também várias propriedades. Essa é uma pastilha que é à base de platina, alumínio e titânio, e mais alguns metais, né, que faz parte da composição. Isso fundido a condições normais de temperatura e pressão, o grau de pureza, né, e também ao tempo, esses metais fundidos ele emite um campo eletromagnético permanente, que ele é acionado ao toque. Toda vez que você tocar no colchão, deitar no colchão ou sentar sobre a superfície do colchão, o campo de infravermelho longo ele é acionado, né? E esse infravermelho longo é parecido com o quê? Ou ele é igual a quê? Ao sol da manhã até as 10, 11 horas da manhã, ou o sol da tarde após as 4 horas da tarde. Ou seja, é o sol, a parte benéfica do sol, é o infravermelho longo do sol, é exatamente igual. E o que traz o sol, ou o que traz o nosso campo de infravermelho longo de benefício para a nossa saúde? Ele é analgésico e ele é anti-inflamatório. Então, por isso que se fala assim, mamãe, leve o bebê para passear de manhã, vai na praça para ele pegar um solzinho. Ou, filhão, pega o vovô e vai passear, né? Leva para passear no final da tarde ou na parte da manhã para ele pegar um sol. Isso todos os médicos recomendam, mas é exatamente por causa que tem que pegar sol. E além do que, há necessidade da produção, hoje em dia, da vitamina D, que faz parte do nosso sistema imunológico também, que há uma grande necessidade, principalmente agora, né? Com essa pandemia mundial. Então, o nosso corpo tem que estar reforçado em termos de vitamina D. E o infravermelho proporciona exatamente isso, a síntese da vitamina D, tá? Além de ser analgésico e anti-inflamatório. E depois nós temos a energia quântica. A energia quântica ela vai melhorar todo o sistema elétrico das nossas células. Nós somos formados de trilhões de células, desde o cabelo até a unha do dedão do pé, são trilhões de células, e todas elas produzem energia elétrica para viver. Sem a energia ela produzir a energia elétrica, ela morre. Mas do que ela faz a energia elétrica? A base de água, de oxigênio e dos nutrientes que nós entregamos para dentro do nosso corpo e também de alguns hormônios. Isso aí vira energia química, que ela mesmo transforma em energia química, e dessa energia química é transformada em energia elétrica. E é essa energia elétrica que é a vida dela. Qual a proposta da energia quântica? É exatamente a energia que a célula precisa. Porque se ela não está produzindo o quantum necessário, o quantum é a quantidade, né? A quantidade necessária, o colchão vai estar proporcionando aquela energia elétrica necessária para ela melhorar o desempenho, né? Então, enquanto essa célula tiver vida, enquanto ela viver, ela vai produzir 100% de energia correta, energia boa. Então, as pessoas começam a sentir várias melhoras em vários sintomas do organismo por causa da energia quântica. E, Miguel, nada melhor do que você chegar num dia de cansaço, um dia que você foi extremamente estressante, né? Coisa que não vai acontecer na Smart City Laguna, né? Porque lá Espero que não. Porque cansado de nadar na praia. Pode ser, né? Ou de ciclismo. Muita bike. Aí você chega em casa, depois de um belo banho, você se deita no seu colchão e liga o sistema de vibromassagem automático. 20 massagens diferentes para fazer aquele relaxamento completo muscular, né? Fazer também o ácido lático se espalhar melhor dentro do corpo para não ficar doendo a panturrilha, a perna, né? Pergunta de preguiçoso. Essas 20 massagens são controladas por controle remoto? É um controle remoto, não precisa levantar para fazer. Olha, ficando bom. E pode ser um controle remoto até sem fio, né? Sem fio, olha que maravilha. Além de relaxante, de preguiçoso, ele fica só deitado. No ar-condicionado. E tal. Isso é muito bom. Então, esse que é o nosso produto. Qual é a proposta dele? É melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorando a qualidade do sono, né? Porque uma noite bem dormida é um dia que vai produzir muito. Até
Tem uma frase que fala que uma noite mal dormida é um dia perdido. Exatamente. E é mesmo, né? É, com certeza. Então, eu pedi para te me vender o colchão, tu me deu uma aula. Então, você sabe como é que é. Conversando com o professor, a gente quer se esmerar também. Entrou em detalhes assim que, olha, como vizinho, gostei demais. É interessante. Depois a gente vê a parte comercial e financeira aí, que são detalhes. Não, isso aí a gente estuda. Você sabe que os vizinhos têm sempre preferência. E essa proposta, então, é específica do colchão magnético, assim como o colchão, tu falou que tem outros, o travesseiro também, né? E outros produtos, serão todos disponibilizados para os vizinhos em breve num showroom, possivelmente, uma loja lá em Smart City. Sim, a princípio seria um showroom, né? A gente mandaria os produtos daqui, de Maringá, para um showroom na Smart City. E o projeto da fábrica ele é um pouquinho depois, né? Alguns anos depois, talvez 1 ano ou 2 anos depois, né? Mas atualmente nós já temos dezenas de distribuidores e revendedores na região que já estão trabalhando com os nossos produtos. No Pará, no Maranhão, né? Nós já estamos também atingindo ali a região de Alagoas, a região do Rio Grande do Norte. Então, e também fazemos vendas diretas ao cliente, né? Então, a pessoa entrando em contato com a nossa fábrica aqui, a gente explica tudo direitinho, já no linguajar mais de venda mesmo do que técnico, como foi. E a gente pode remeter os produtos daqui para a casa do nosso cliente lá. Ele não precisa esperar a montagem da fábrica na Smart City Laguna para adquirir o seu colchão magnético. Ele vai adquirir aqui e com o mesmo preço que adquiriria lá, com as mesmas facilidades. Ok. Então agora o bônus. Sempre tem o bônus. O bônus seria tu falar pra gente, os vizinhos, e explicar também até os benefícios, né? O produto, mais um produto. Kenko-Bio. Nossa, Kenko-Bio. Esse é maravilhoso, né? Nós não produzimos esse produto. Nós somos representantes dele. O nome certo e qual é a definição dele, assim, tradução? Kenko-Bio. Kenko-Bio é um... Kenko é com K, né? K-E-N-K-O. Kenko. O Kenko-Bio significa Kenko é saúde e Bio é vida. Então é vida e saúde. Esse aparelho é um aparelho eletromagnético, só que ele é ligado na tomada mesmo, para produzir esse campo eletromagnético. E ele emite campo magnético e campo de infravermelho longo, através da eletricidade. Ele serve para uma infinidade de casos. Infinidade que eu digo é desde queimadura, 1º e 2º grau, uma recuperação mais rápida, né, e também evitando o problema da infecção, fraturas, né, as fraturas, a consolidação de fraturas ósseas, elas são bem mais rápidas também, chegam até a 60%, 70%, às vezes até 50% do tempo que normalmente se leva. Só que ele é para casos menores, por exemplo, problemas de garganta, né, garganta inflamada, dores nas costas, dores no pescoço, dores nos braços e pernas, né? Por exemplo, também tratamento, aí um tratamento caseiro, né? Uma recomendação muito boa que é para próstata. Tratamento também para as cólicas menstruais, aquelas horríveis, que principalmente as mais jovens sentem, né? Aquelas dores horríveis também, ele é excelente no tratamento. E é um tratamento assim, ó, que ele não provoca dor, ele não provoca sensação nenhuma, a não ser um leve aquecimento do aparelho. Ele é por aproximação? Como é que é? É por contato. Contato. Então ele emite campo eletromagnético, o campo penetra já para dentro do nosso corpo e já vai ativando as células, o sistema sanguíneo, né, o sistema hormonal. Tinha falado alguma coisa, não sei se chegou a comentar agora, mas no meu caso eu tenho a sinusite, né? Então é o zite. Sinusite. Tudo que é it, né? Que termina com it, né? Na verdade.
ele é excelente, né? Nós temos vários casos de pessoas com sinusites a pessoa já tem há muitos anos, né? Dezenas de anos e tratamentos e tudo, mas o aparelho realmente ele é efetivo no tratamento e é em pouco tempo. Esse aparelho, na verdade, ele é um aparelho que ele é doméstico. Ele é usado em casa para vários tipos de coisa. E no caso, por exemplo, da sinusite, são aplicações básicas, né? Porque nós aplicamos assim, para todos os males que a pessoa tenha e que o Kenkobio é capaz de resolver, existem duas posições e com os tempos definidos, que essas são sempre. Por exemplo, solas dos 2 pés e no alto da cabeça. Sola dos pés. Todos os nossos órgãos existem terminais que estão espelhados na sola do pé. Bom, se você ativa ali a sola dos pés, também você tem uma renovação sanguínea. Principalmente pessoas que não fazem muito exercício, pessoas ociosas ou que por força do trabalho, às vezes tem que ficar muito tempo sentado ou parada, né? Então, na verdade, vai fazer com que esse sangue retorne para fazer a purificação dele com mais eficiência, né? Na sola dos pés. Bom, e na cabeça, no alto da cabeça, aí é para ativar a hipófise, que é a mestra de todas as nossas glândulas. Você ativando a hipófise, você ativa as outras glândulas que devem produzir os hormônios que são necessários para a nossa sobrevivência, ou talvez até para a nossa para a cura de determinados males, que na verdade, nós temos uma farmácia completa dentro do nosso organismo. O que basta é estímulo, né? Então, se você estimular com eletromagnetismo e infravermelho esses 2 pontos, você já está se autocurando, né? E aí você vai aplicar no local que é afetado. Bom, se for garganta, claro, no pescoço. Se for no braço, coloca o aparelho no braço, ou na perna, enfim. Se é no ciático, coloca bem no início, ali onde começa o ciático, ali na altura da L5, né, da lombar, né, a vértebra lombar, L4, L5. E dali começa a fazer o tratamento de cima para baixo, se for no caso ciático. Tempos. Pés, 5 minutos. Local afetado, 5 minutos. E cabeça, 3 minutos. É o suficiente. Aí, se você quer agilizar mesmo, potencializar esse tratamento, mais 5 minutos sobre os rins, porque você estaria ativando as glândulas suprarrenais, que são muito importantes também. Então, pelo que eu entendi, não há contraindicações. Há contraindicação, assim como o colchão magnético e o Kenkobio, para aqueles que usam marca-passo cardíaco. Somente nesse caso. Claro que a gente não recomendaria, assim, a pessoa que está com... As mulheres que estão com a gravidez já um pouco complicada, a gente não indica, né? Para crianças muito novas também, né? Com baixa idade, abaixo de 7 anos, 6 anos, também a gente já não indica, né? Então, mas na maior parte das pessoas pode usar tranquilamente, tanto o aparelho quanto o colchão. Ok, mais uma aula dada. Acabamos por aqui, brincadeira. Então, muito interessante, uma das melhores entrevistas que eu tive até agora, muito interessante, bem esclarecedora, uma área que poucos conhecem, né? E muitas vezes, quem conhece não conhece o suficiente. Então, eu assim achei muito interessante mesmo. E agradecer o Lorival, né? O nosso futuro vizinho. Em breve vocês estarão em contato com ele. E nós também pensamos aqui na questão nas definições desse podcast, deixar os contatos dele, né? Vou disponibilizar posteriormente, vocês terem acesso ao Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida e de repente até se interessar num dos produtos que ele disponibiliza, que já é um incentivo que já para pôr a empresa dentro do local já chamado Smart City. E eu queria saber do Lorival se tem algumas considerações, se falar alguma coisa aí para a gente poder de repente encerrar já a nossa entrevista. Fica à vontade. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer essa oportunidade, Miguel,
né, de poder falar contigo a respeito do meu trabalho, da minha fábrica, enfim, e também falar um pouco do meu conhecimento, transmitir um pouco do meu conhecimento, que na verdade é um conhecimento que a gente teve muito mais na base da experiência, né, e na busca. Quando eu comecei a pensar na minha fábrica de colchões e também pensar na possibilidade de me mudar para o Nordeste, eu estava sabendo que eu estava unindo aquilo que eu mais pregava, que era a qualidade de vida. Então, eu trabalho com produtos que miram exatamente a qualidade de vida da pessoa, né? Eu quero que 100% dos meus clientes, eles tenham um sono melhor, eles acordem melhor, eles produzam mais, né? Que eles sintam menores dificuldades em termos de saúde, tanto na prevenção como também no auxílio à cura de determinadas doenças. Mas indo para a Smart City, eu estou mirando também a qualidade de vida, né, minha, porque é o que eu não imaginava antes, mas eu achei o local ideal. E lá eu vou poder unir todas as coisas que eu sempre quis. Estar numa cidade nova, uma proposta nova, com tecnologias maravilhosas, né? Eu estou vendo que só pelo grupo que eu participo, são pessoas muito interessantes, pessoas inteligentes, pessoas que estão buscando também qualidade de vida. Então, assim, nós estamos nos unindo com o mesmo objetivo, né? E eu vou poder contribuir com a minha parcela para a melhora de vida de todos os moradores da cidade. Eu fico muito feliz com isso. Ok, eu agradeço, né, até a tua disponibilidade, né? Dispensou um tempinho dos teus afazeres aí para nos atender. E ficamos por aqui. Agradeço novamente o Lorival. Agradeço a todos que estão assistindo esse episódio. E qualquer dúvida, sugestão ou interesse sobre esse assunto, entre em contato com os canais que estarão disponíveis nas definições. E a gente conversa no próximo episódio. Queria agradecer, Lorival. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Até Laguna. Até mais. Para uma cidade ser inteligente, ela precisa criar comunidades inteligentes. E os vizinhos querem participar ativamente da vida das Smart Cities.